Prefeito, então, como foi possível essa redução? Isso não vai trazer prejuízo para as empresas? Como é que é? Olha, isso vai trazer um benefício para a população. Isso nos motivou desde o início, quando a gente se debruçou para estudar a planilha e todo o processo que levou ao aumento no final do ano passado. Ele ocorreu de forma irregular, ele caracterizou, na nossa opinião, uma formação de cartel, porque houve um alinhamento entre o preço de Betim, Contagem e Belo Horizonte. São 3 cidades distintas, com características completamente diferentes, e a prática da mesma tarifa não se justifica. Esse aumento ou redução sempre tem que passar pela votação no Conselho Municipal de Transporte, seguindo a orientação federal. Nada disso foi feito. E a planilha não justifica esse aumento, sobretudo aqui em Contagem, onde as empresas, apenas esses primeiros 30 e poucos dias de governo, já receberam mais de 600 multas por péssimo estado de conservação da sua frota, pela falta de segurança, por descumprimento de horário. Tendo isso tudo como motivação e reconhecendo uma população e usuários de transporte da nossa cidade que são humilhados diariamente, nós resolvemos cancelar. Estivemos com o Ministério Público e tomamos essa decisão de forma conjunta, publicamos ontem no Diário Oficial. Você sofreu pressão dos empresários depois de tomar essa decisão? Olha, nós recebemos os empresários de ônibus, que são divididos aqui, são 7 empresas, divididas em 2 consórcios, no segundo dia de governo. Eu disse tudo isso a eles. Não se trata de uma briga com as empresas de ônibus, mas de observar de que lado o poder público precisa estar nesse momento. E é do lado da população que esse governo quer estar. Sobre formação de cartel, como assim? Explica melhor. Olha, não faz sentido um alinhamento em 3 cidades tão diferentes. Betim, Contagem e Belo Horizonte têm características muito diferentes, a saber, Belo Horizonte investe há muitos anos na melhoria do sistema de transporte, fez investimentos robustos e lá se pratica uma tarifa de R$ 4,05. Comparativamente à Contagem, a gente está anos-luz atrás. Nós não temos o direito de cobrar do cidadão de Contagem, do usuário de transporte de Contagem, a mesma tarifa praticada em Belo Horizonte, que é infinitamente, a frota lá é infinitamente melhor do que a nossa, o sistema é muito mais inteligente, os abrigos dos ônibus têm mais conforto, tudo isso nos levou a tomar essa decisão. E agora vocês vão fazer alguma denúncia contra as empresas, já que houve essa formação de cartel? Nós vamos aguardar o posicionamento das empresas, que naturalmente podem tentar recorrer na justiça, mas estamos seguros que vamos vencer qualquer batalha judicial, porque a população está do nosso lado, a legislação está do nosso lado, a opinião pública e a Prefeitura de Contagem tem hoje o controle. O transporte hoje em Contagem vai funcionar ou de forma emergencial ou no acordo com o Ministério Público, prorrogando um contrato que é contaminado. A licitação acontece ainda esse ano. Todas as definições e melhorias mais contundentes no transporte coletivo de Contagem, a gente vai realizar, findado o processo de licitação, que também será acompanhado do início ao fim pelo Ministério Público. Prefeito, qual a justificativa para poder aumentar o preço dessa passagem no ano passado? Essa é uma pergunta que eu adoraria. Eles não souberam me explicar. Eu, no início do ano, já dos primeiros atos de governo, queria cancelar o aumento, mas ponderei, porque queria que isso fosse definitivo e não uma pirotecnia, um ato político, meramente político. Então passamos 30 dias, toda a equipe de governo, estudando a planilha, estudando todo o processo que levou ao aumento. Quero anunciar aqui que não só revogamos o aumento da tarifa, como cancelamos também um outro ato administrativo feito pelo prefeito de forma ilegal, na nossa opinião, no final de 2015, onde ele aumentou a tarifa e anistiou uma dívida dessas empresas com o município da ordem de quase R$ 2 milhões referentes à CGO, que é o custo gerencial e operacional que essas empresas têm que pagar ao município. Ele anistiou a dívida, zerou a alíquota da CGO. Nós também vamos fazer um decreto hoje, anulando esse decreto e voltando com a cobrança da CGO e cobrando a dívida que eles detêm com o município, tanto dessa tarifa como dos impostos municipais. Algo em torno de R$ 8 milhões que eles têm que pagar ao município. O que vai mudar nessa nova licitação? Novas regras mais rígidas para as empresas? Como é que fica? Primeiro, a renovação total da frota, ônibus mais modernos, mais confortáveis, mais silenciosos, mais ônibus, mais linhas e toda a reformulação do sistema de transporte, que naturalmente passa por um investimento do poder público também na inteligência desse sistema.
todo o projeto já se encontra disponível na Transcom, ele vai fundamentar todo o edital da licitação. E a gente pretende, a cada passo que avancemos no edital da licitação, o acompanhamento e aprovação do Ministério Público, que é o intérprete da lei e um defensor também da população. Já tem data? Nós tentaremos fazer até julho, mas o prazo que a gente está estimando como razoável seria agosto. O senhor tem números de quantos ônibus vão aumentar? O que vai ter desses ônibus? Tudo isso vai demandar a conclusão desses estudos preliminares que vão dar referência ao edital de licitação. Mas eu acredito que algo em torno de 25% a 30% são o que aponta o nosso estudo inicial. Então, a partir do domingo, o usuário pagará a meia tarifa sobre R$ 3,70, portanto, aqui em Contagem, todo domingo a população paga apenas meia tarifa. E a partir de segunda-feira, R$ 3,70. A Transcom já está colocando os cartazes que informarão a população para que ela exija o seu direito a partir de domingo, portanto. Por quanto tempo vai valer essa redução? Até o processo de conclusão e a ordem de serviço da licitação, na nova licitação. Nós não permitiremos o aumento mais nesse ano, pelo menos. Eu posso tranquilizar a população que ela está livre do aumento da tarifa do transporte aqui em Contagem. E o meio passe estudantil, como é que vai funcionar? O meio passe estudantil já está valendo. Os estudantes de Contagem podem se inscrever. Todas as informações constam no site da Prefeitura. Nesse primeiro momento, a Prefeitura atende aqueles estudantes cujas famílias estejam inscritas nos cadastros sociais dos programas do governo federal, estadual e municipal. E a partir da licitação, da nova licitação, todos os estudantes em Contagem terão acesso ao meio passe, podendo alguns deles ter a integralidade da passagem gratuita. Também estamos estudando, vamos antecipar aqui, a possibilidade, estudando o orçamento da Prefeitura, para que a gente possa ofertar também para os professores. Quem ensina e quem estuda em Contagem não vai pagar passagem ou vai pagar muito mais barato. O meio passe estudantil, já agora no início das aulas, na semana que vem, os alunos que já completaram o seu cadastro já vão receber o encaminhamento para que comecem a receber esse benefício. Nesse primeiro momento, apenas aqueles estudantes, cerca de 30 mil estudantes, que constam nos nossos cadastros. Agora, as inscrições estão abertas. A Prefeitura estima que devemos gastar esse ano financiando esse benefício para os estudantes de Contagem, algo em torno de R$ 7 milhões. Quero deixar claro, a Prefeitura não arcará com nenhuma despesa dessa que estou mencionando, nem apenas com o meio passe estudantil. O domingo é meia, vai ser arcado pelas empresas e a redução da tarifa também será absorvida pelas empresas. Não será complementado nenhum valor pelo dinheiro público com dinheiro do Tesouro Municipal. Só voltar nesse assunto, mas você falou de uma formação de cartel, seria entre quem? Prefeitos e empresas? Quem que é? A formação de cartel se caracteriza no privado, né? Se há a conivência ou não do poder público, eu não tenho que dizer isso. Quando você tem vários postos de gasolina, por exemplo, praticando o mesmo preço na venda do combustível, tem um indício de formação de cartel. Foi o que nos parece. Não faz sentido se praticar a mesma tarifa em municípios tão diferentes. Isso parece ser um acordão que só beneficia naturalmente os empresários de ônibus. A população notoriamente sai prejudicada. Nós não vamos permitir mais que isso aconteça. Não faz sentido eu praticar a mesma tarifa de Betim, nem a de Belo Horizonte. Eu tenho que cuidar e estudar aquilo que é a realidade de Contagem. A tarifa em Contagem não tem o menor sentido ser a mesma de Betim, ser a mesma. É muita coincidência. Você tentou uma auditoria? Vai fazer uma auditoria aqui no transporte? Eu ofereci denúncia ao Ministério Público ainda como cidadão comum, não como mandatário, no final do ano passado. O Ministério Público alega ter havido formação de cartel quando da licitação realizada em 2006 nesse município. Então nada disso é novidade. Mas a Justiça ainda não julgou nenhuma dessas ações. Então o que nos resta agora com o poder da caneta na mão e dentro da lei, é preservar para que a população não tenha que passar novamente por isso. E esses cuidados é que a gente tem tido desde que eu tomei posse. Prefeito, sobre a revogação das tarifas, há a possibilidade de as empresas de ônibus tomarem alguma medida judicial? Devem tentar, porque é um direito que eles têm, mas nós estamos seguros de que não vão obter da Justiça nenhum sinal positivo, porque eles estão completamente irregulares com o município. Além de serem devedores de impostos, além de atender muito mal a população, são concessionários que precisam respeitar a lei. E eles não estão respeitando, nós vamos fazê-los cumprir.
essa dívida deles, qual seria? Tem valor essa dívida das empresas? O nosso secretário de Fazenda está levantando tudo isso entre aquilo que já foi tramitado nas juntas em que eles podem entrar com recursos, mas são dívidas muito antigas, da ordem de perto, algo em torno de 7, 8 milhões de reais, entre SSQN, entre CGO e outros impostos municipais, como IPTU, enfim. Todo esse levantamento está sendo concluído, vamos dar agilidade e usar toda a força da lei para que eles cumpram suas obrigações para com o município. Olha, eu vou dizer para vocês, e se vocês quiserem uma cópia dessa planilha, eu faço questão de entregá-los. É impraticável estudar a planilha. Ela foi feita para que não seja compreendida. Nenhum contrato tem tanta complexidade para justificar um mero aumento de centavos. Então, uma tarifa que não justifica absolutamente nada, apenas maqueia um esquema que funcionava com acordos. Vai ser tanto a tarifa, concorda fulano, concorda Beltrano, não será mais assim. As regras precisam ser mais claras, não existe tanta complexidade no sistema de transporte para justificar uma planilha tão complexa. Agora eu desafio que eles comprovem seus direitos na justiça, que nós vamos defender a população do lado de cá com a mesma planilha e com os mesmos argumentos, porque eles são bons para defender a planilha, os aumentos do óleo diesel, dos insumos, mas para cumprir as obrigações com a população de andar com ônibus, uma frota mais nova, o ônibus limpo, cumprindo os horários, eles não fazem isso. Eu quero a mesma eficiência que eles tiveram para elaborar a planilha para atender a população. É isso que a gente vai exigir desde sempre dessas empresas no nosso governo. Prefeito, foi bastante discutido nos últimos anos na Câmara Municipal a possibilidade de proibição da dupla função de motoristas cobrarem e dirigirem ao mesmo tempo. Há alguma perspectiva, algum planejamento nesse sentido de defender de haver essa proibição no município? Olha, qual que é o argumento que os empresários usam para extinguir a função do cobrador? Que a tecnologia é a segurança. A segurança faz todo sentido. Quanto menos dinheiro circular dentro do ônibus, mais seguro estará o passageiro e quem trabalha nele. Mas para isso acontecer, tanto o município como as empresas têm que cumprir toda a parte tecnológica e ofertar esse cartão e a facilidade de obter o cartão para a população. Nosso sistema ainda não oferece isso, portanto, se a gente não conseguir implementar ainda esse ano uma condição mais favorável para o usuário do transporte adquirir o cartão e poder usar aquele cartão com maior facilidade, nós vamos voltar com a função do cobrador, sim. Eles detestam discutir isso, é o ponto mais polêmico, mas no momento em que o país revisitado pelo fantasma do desemprego, a função do cobrador, que é para muitos jovens, o primeiro emprego, nós queremos discutir, mas só poderemos fazer isso, e aí uma questão de responsabilidade, a partir da nova licitação. Então haverá de constar na nova licitação a função do cobrador, ou não se conseguirmos fazer os investimentos necessários. Mas não há como fazer isso agora, porque no intervalo de 6 meses a contratação desse profissional acarretaria em custo e provavelmente no aumento da tarifa, e não é isso que a gente deseja agora. São 7 empresas? São 7 empresas divididas em 2 consórcios, consórcio norte e consórcio sul. Tem a frota total na folha? São 334 ônibus distribuídos em... Ai, me fugiu o número de linhas, 40 e poucos. Me pega aí os dados, por gentileza. Mas eu passo isso tudo para vocês. Os contratos vão até quando com essas empresas? Os contratos, a administração passada prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2016. Portanto, em 2017, o município não teria mais o serviço de transporte. Tendo isso em mente, nos últimos dias de 2016, nós procuramos o Ministério Público e ele determinou a prorrogação por mais 6 meses. Tá? Até a nova licitação, o que vai prevalecer ou é um contrato emergencial ou a prorrogação desse que estava em vigor, contestado pelo próprio Ministério Público, que entrou com uma ação civil pública em 2010, contestando uma ação da ordem de mais de 600 milhões, sem atualizar. Chega perto de R$1 bilhão o que eles exigem de devolução dos agentes políticos que fizeram a licitação e desses empresários de ônibus que ganharam a licitação. Prefeito, o que só pode falar sobre os radares, que é uma notícia nova também, né? Os radares de contagem e pelo menos mais 20 e poucos processos se encontram vencidos. É outro transtorno que encontramos nesse início de governo. Mais de 12 contratos de prestação continuada, dentre eles capina, varrição, coleta, serviços essenciais
que não tem como se praticar mais o contrato. Estivemos com o Ministério Público, ele nos autorizou a contratar de forma emergencial todos esses serviços para que o município encontre legalidade e faça o devido processo de licitação. Lamentavelmente, a gente queria uma cidade mais limpa, com a capina já funcionando melhor, com a coleta funcionando, estamos nos esforçando para que isso aconteça, mas os contratos que encontramos vencidos, eu não posso praticar ilegalidade. Então, tivemos que aguardar o retorno do Ministério Público nos autorizar a fazer emergencialmente todas essas contratações. Estamos falando de algo em torno de 20 e poucos contratos, que vão aí gerar em torno de 150 milhões de investimentos que a Prefeitura poderia fazer se tivesse um planejamento, se pensasse no equilíbrio e na continuidade do serviço público e no bem-estar da população. Mas, lamentavelmente, não foi isso que encontramos e temos que agir dentro da legalidade. Vamos fazer o devido processo legal ainda esse mês, vamos regularizar a maior parte desses contratos.